O mistério da graça, o futuro de Israel. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos do 1 ao 24. No capítulo 11 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo nos leva a uma profunda reflexão sobre a relação entre a eleição divina e a incredulidade de Israel. Este capítulo é um mergulho no mistério da graça de Deus, que ultrapassa nossa compreensão humana. Nele, somos convidados a explorar a incrível sabedoria de Deus, ao lidar com a rejeição de Israel e a inclusão dos gentios. O capítulo 11 do livro de Romanos diz: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo, e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento senão vida entre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Nos versículos iniciais, Paulo começa destacando que Deus não rejeitou o seu povo, Israel. Ele demonstra que, mesmo quando parece que a incredulidade de Israel poderia ter resultado em rejeição total, Deus preservou um remanescente fiel, de acordo com sua eleição pela graça. Isso enfatiza o plano soberano de Deus, que ultrapassa nossa compreensão. Paulo também usa a imagem da oliveira, onde os ramos naturais, Israel, foram quebrados, devido à incredulidade,
permitindo que os ramos enxertados, os gentios, participassem da seiva da raiz, que é Cristo. Essa analogia nos leva a entender a graça divina, que inclui tanto judeus quanto gentios, na promessa da salvação. À medida que avançamos nos versículos, Paulo aborda a importância da humildade espiritual. Ele adverte os gentios enxertados a não se orgulharem sobre os ramos naturais, pois, como diz, não fostes tu que sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. Isso é um lembrete crucial de que a salvação é um dom da graça divina, não um resultado de superioridade ou mérito pessoal. O capítulo 11 nos leva a uma compreensão mais profunda da misericórdia de Deus. A incredulidade de Israel não é um obstáculo intransponível, mas uma parte do plano divino. E, assim como Deus demonstrou misericórdia aos gentios, por meio da incredulidade de Israel, também demonstrará misericórdia a Israel no futuro. Neste capítulo, somos lembrados de que a graça de Deus é um mistério que vai além de nossos limites humanos. A eleição e a rejeição, a incredulidade e a fé, tudo faz parte do plano divino. Nós, como seres humanos, somos chamados a confiar na sabedoria insondável de Deus e a reconhecer sua graça, estendida a todos, tanto judeus como gentios. Este capítulo nos convida a uma humildade profunda diante do Deus, cujos caminhos são mais altos que os nossos, e cuja graça é incompreensível, mas maravilhosa. É um lembrete de que, em última análise, a graça de Deus é a única esperança para toda a humanidade, e é um convite à fé e à confiança inabalável na sua promessa de salvação. Ao encerrar esta mensagem, queremos agradecer por explorar conosco esse profundo trecho das Escrituras. Lembre-se de que, mesmo quando os caminhos de Deus parecem misteriosos, sua graça e misericórdia estão sempre disponíveis para nós. Independentemente dos desafios que enfrentamos, é um conforto saber que a graça de Deus é suficiente para nos guiar. Portanto, encorajamos você a continuar sua jornada de fé, com confiança, sabendo que a graça divina é uma fonte inesgotável de esperança e redenção. Que essa passagem de Romanos inspire e fortaleça sua fé. Obrigado por nos acompanhar nessa exploração. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.